O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. E em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Continuamos nossa aventura a partir do livro do Gênesis. Este relato a respeito das origens da criação e também um relato que anuncia em que medida antagoniza com a bondade de Deus a maldade desde muito cedo no coração dos homens. Este coração humano, compreendido como o lugar íntimo no qual está a pessoa, isto é, o coração é esta maneira poética com a qual o texto veterotestamentário e também o novo tem para enunciar aquilo que é a intimidade mais profunda do ser humano. Aquele lugar onde Deus vê, porque Ele sonda rins e corações, de onde parte a decisão do homem, a sua liberdade, onde o homem pode estar com Deus. Este coração que já desde há muito, assim está enunciado no versículo 21 do capítulo anterior desta primeira leitura que hoje escutamos no livro do Gênesis, um coração que já desde há muito inclina-se para o mal. É isto, não é? Nós vamos vendo na narrativa do livro do Gênesis em que medida este coração humano vai estreitando-se como uma consequência do pecado. Em Adão, todos nós pecamos. Então, nestes dias, nos foi possível perceber como é que este coração vai endurecendo de um exercício inadequado da liberdade humana, na medida em que Adão e Eva comem deste fruto simbólico, atraindo para nós e para a nossa carne a morte, que é o salário do pecado, vai lembrar o apóstolo Paulo, até a terrível morte de um irmão pelo outro, símbolo de todas as mortes que acontecem desde Abel até o fim dos tempos, em que aquele que mata está, na verdade, assassinando uma outra versão de si, isto é, o seu irmão, até a grande perversidade do dilúvio, que faz Deus ter que recriar, refazer o seu projeto de amor na arca, que não é outra coisa que o útero de uma nova criação, onde Noé, sua família, homem, mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus, tanto quanto todos os animais, têm a oportunidade de um reconhecimento, segundo a bondade do amor de Deus que nunca se cansa. É isto, não é? Frisemos isto, nos entendamos sobre isto. O livro do Gênesis vai anunciando a todo momento em que medida fica cada vez mais claro que o homem traz dentro de si, na própria estrutura do seu ser, uma inclinação à maldade, ao egoísmo, ao autocentramento. E já nos entendemos sobre isso nestes dias, vendo não só a perspectiva bíblica, mas vendo também a perspectiva da filosofia, da psicanálise, ou mesmo da literatura, não é? De Freud, quando compreendemos a pulsão de morte dentro do homem,
a Lacan, quando compreendemos esta dificuldade que temos de perceber que o mundo não está aqui para confirmar os nossos desejos, até a literatura, passando por irmãos Karamazov, passando pelo terrível Iago, que não é aquilo que é, até a perspectiva das Escrituras, Caim, Sodoma e Gomorra, a maldade dos homens. Em tudo isso é possível perceber que já desde a mais tenra idade o homem é lobo do homem, para citar aqui Locke, que é um dos teóricos a respeito da filosofia e também da civilização humana, tanto quanto também Schopenhauer, quando vai dizendo, não é? A alegria da ovelha no pasto é saber que o lobo comeu a outra. É isto, não é? O texto do livro do Gênesis está nos ajudando a perceber como o desejo humano pode ser ensandecedor. É isto, não é? Nós, quando vivemos apenas na posição de dar vazão àquilo que nos apetece, terminamos engolindo o outro e imaginando que Deus não é outra coisa que senão um instrumento para confirmar nossos desejos, nossas expectativas e nossas paixões. No entanto, se nos é permitido aqui fazer ainda um outro paralelo, passando da literatura a uma abordagem interreligiosa, embora o desejo seja desde o princípio para nós lugar do tropeço, vai lembrar Tiago na sua carta, não é Deus que nos tenta, é o nosso próprio desejo, é nossa paixão em nós que nos seduz e que nos arrasta. Nós judaico-cristãos, não temos uma visão pessimista a respeito do desejo. E aqui é muito importante fazer esta colocação, porque não raro, ao longo da história da igreja, buscando enunciar ou dar clareza a respeito disto que fala o livro do Gênesis, porque a igreja, na perspectiva dogmática e magisterial, o que ela faz? Ela apega aquilo que são narrativas e passagens da Escritura e estabelece aquilo que nós chamamos de organicidade. É isso que é a dogmática. Por exemplo, se nós temos que nos perguntar quem é o Criador do céu e da terra, a gente tem que ir à Bíblia e vamos pegando versículos. Pegamos o livro do Gênesis, pegamos o cântico de Judite, vosso sopro de vida enviastes, eis que tudo passou a existir. Pegamos o Salmo 32, a palavra do Senhor criou os céus. Pegamos o Salmo 99, pegamos João. E aí o que a dogmática faz? Ela confere sistematicidade. Ela vai pegar esses versículos, estas compreensões na Escritura e vai dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, livro do Gênesis, luz de luz, Salmo 36, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, João, entende? A dogmática pega o versículo e faz tirar do versículo sentido unitário. E o que é que está presente na perspectiva dogmática que está sendo enunciado no livro do Gênesis? O amor de Deus nunca se cansa. É isto. Deus é incansável no seu amor. A sua bondade é desde sempre e para sempre. Portanto, ele estabelece um desígnio de amor, um desígnio de salvação e de bem-estar para a sua criatura. E o pecado desregula isso, porque por conta do pecado é gerada em nós a concupiscência, a malícia, a dureza do coração, a respeito do qual tem falado a primeira leitura, mas também o Evangelho, se estamos atentos. Os discípulos estão com o coração endurecido, não conseguem entender quem é este Messias no sentido verdadeiro e próprio. Então é neste contexto que nós estamos nessa liturgia. E como é que conseguimos entender a bondade de Deus, que nunca se cansa e que se aproxima, agora não diretamente na perspectiva dogmática, mas à luz dos textos que estamos escutando? Quando a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que vê e que ouve. É isso. É porque ver e ouvir são gestos de eleição. É isto. Todo relacionamento pressupõe ver e ouvir. Se nós gostamos de alguém, a gente diz: fulano, leva a blusa,
vai fazer frio. Ciclano, você está com a passagem contada ou precisa de mais dinheiro? Ou então, fulano, o que você está dizendo? Eu estou sentindo que você não está bem. O que é que está acontecendo? Está passando mal? Você está meio triste? Perceba, ouvir e escutar são gestos profundos de amor. É por isso que se diz que Deus vê, olhou e viu a superfície da terra, olhou e viu Noé, olhou e viu os seres vivos, assim como nós cantamos também no Salmo deste dia de hoje. Nós cantamos que o Senhor olhou a terra do alto céu, então é isto. E o que Ele está vendo? A dureza deste coração, e está vendo a possibilidade de agora, aquilo que era um projeto da parte de Deus, o jardim, e Deus viu que tudo era bom, este projeto agora tem que se tornar uma promessa. Conseguem entender? O projeto é aquilo que está estabelecido. Pense na sua casa. Você estava querendo construir um quarto. Vai chegar mais um filho, temos que construir um casa, vamos terminar a casa. Aí você faz um projeto. Só que aí chega o pedreiro e diz, eu bati aqui a marreta e não vai dar para aproveitar essa parede, não. Aí agora você vai ter que pensar em uma outra maneira de executar esse projeto. Não é assim? Todo mundo já passou por essa experiência. Eu estava pensando que eu ia gastar R$1.000 para fazer a obra. Aí o pedreiro meteu a marreta e a tubulação não está boa. Vai ter que refazer a parte elétrica. Aí vai ter que gastar mais 3.000. Como é que nós chamamos esta virada no projeto, esta alteração do projeto na Sagrada Escritura? Nós chamamos de promessa. É isso. A promessa de Deus, esta maneira que Deus tem para continuar com o seu projeto, em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula, santos pelo amor, feitos à imagem de Jesus Cristo. Só que o pecado desregula isso. Agora Ele terá então que dar a promessa que vai ser feita a Abraão, a promessa de uma terra onde corre leite e mel, até que termina na grande promessa do Antigo Testamento, dar-vos-ei um novo coração. Vocês estão entendendo a lógica? Estão entendendo? Voltamos ao exemplo para ficar ainda mais claro. Deus tem um projeto para com a criação. Ele desenhou este planeta com carinho. O pecado desregula, quer dizer, meu Deus do céu, tem um problema na tubulação. Alguma coisa aconteceu de errado. Deus, então, para continuar executando este projeto, agora vai ter que fazer uma revisão, como mestre de obra. E aí, como é que ele faz a revisão? O que vai ajudando ele a refazer o projeto? É a promessa e a aliança. Então, a primeira promessa é: não vou destruir mais a terra. A primeira aliança é aquela feita com Noé. Vamos entender sobre ela daqui a pouquinho. A segunda promessa é feita a Abraão e a sua descendência. É aí que ele começa a arrumar a casa. A aliança feita com Abraão tem que sinal? A circuncisão. Depois nós temos uma terceira promessa, promessa da terra onde corre leite e mel. Qual que é o sinal desta promessa feita no Sinai? É o sábado. Aí nós teremos uma quarta promessa. Qual é a quarta promessa? Da nossa salvação. Qual é o sinal desta quarta promessa, desta aliança? É o pão e o vinho na Eucaristia. Percebam? Nestas 4 alianças relacionadas com promessa, Deus está refazendo o projeto da sua criação, gradativamente. Primeiro Ele faz com toda a criação em Noé, depois Ele vai fazer com uma descendência em Abraão, depois Ele vai fazer com um povo, e depois Ele faz com cada coração humano, abraçando de novo toda a universalidade em Jesus Cristo, ali na sua cruz. Vamos nos ater então à primeira destas promessas, /aliança. Se prestamos atenção, estamos aqui ao fim do dilúvio. O dilúvio, que já nos entendemos sobre isso, é este útero, este parto da nova criação. Uma mulher demora 40 semanas para dar à luz a uma criança. Deus então demorou 40 dias para dar à luz a nova criação. E aí, após o dilúvio, Deus vê, olha o homem, versículo 21 do capítulo anterior, e vê que o homem já traz maldade no seu coração desde muito cedo. E o que ele diz? Ele diz: jamais irei acabar de novo com a criação.
É porque ele está profundamente convencido, e nós vamos entender isso só lá na profecia de Jeremias: dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração. Nós vamos entender que é Deus quem irá realizar esta obra da santificação e da redenção. É Ele que vai tirar de nós este coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, onde será restabelecida a amizade de novo com Deus. E então ele diz: eu jamais irei destruir a criação, porque o homem já traz desde muito cedo inclinações más. Portanto, perceba, esta leitura mais madura a respeito do texto bíblico vai nos ajudando a entender que Deus não é alguém que quer vingança. Ele não manda o dilúvio porque Ele quer se vingar do homem. Ele não é um magoado, Ele não é um ressentido. É alguém que, na verdade, quer reestabelecer um projeto. E aí a hermenêutica deste texto é linda. Por quê? Qual que é o sinal que Ele dá para que o homem tenha certeza de que Deus não quer estabelecer vingança, que Ele quer estabelecer um projeto de recriação e quer estabelecer de novo uma aliança com o homem para restaurar aquela reciprocidade que se perdeu no jardim por conta do pecado? É o arco-íris. A ideia seria assim, tem que ter mente de criança para ir à profundidade desse texto. Imagine, aconteceu uma tempestade. Todos nós sabemos, né? Você está dirigindo numa estrada, você está dentro de casa e começa a chover, a gente fica apavorado, né? Aí tem que pegar a roupa e, meu Deus, o telhado está furado, como é que eu vou fazer? E aí o que poderia acontecer? Diante da chuva, a gente poderia dizer: ah, lá vem Deus de novo. Sabia, Ele não deu conta. Ele ficou bravo de novo, vai encher a terra de água, vai morrer todo mundo. Aí o que Ele diz? Não. Depois da chuva virá um arco-íris. Quando você vira o arco-íris, você terá certeza. O que é o arco-íris? É um ciclo da minha aliança. Essa que é a ideia. Então, depois de uma chuva, depois de uma tempestade, o sol volta a brilhar e vem o arco-íris. Quer dizer, é um sinal escrito no céu do amor e da fidelidade de Deus que nunca se cansa. Aí você olha para o arco-íris e diz: ufa, não vai ter dilúvio. Essa que é a ideia. E além de ser um sinal desta aliança, como é próprio da aliança quando nós estamos apaixonados por alguém, Deus está colocando a sua aliança no dedo da sua grande esposa, que é a criação. É também um símbolo do descanso de guerra. Os salmos trazem essa mensagem, não é? Qual que é o símbolo de guerra no mundo antigo? O arco tenso. Essa que é a ideia. O ímpio de arco tenso. Deus, quando está com raiva, ele tensiona o arco. E como que nós sabemos? Imaginemos vocês chegando numa tribo indígena, que o índio não vai te atacar com um arco tenso. Quando ele pega o arco e coloca de lado. Então você olha para o céu, o que é o arco-íris? O arco-íris é um arco não tensionado, mas um arco de lado, desse jeito, em sinal da paz. Deus não vai atirar contra os homens a sua ira. Então esta é a maneira que o texto bíblico está ajudando a entender de um Deus que quer estabelecer uma paz. Ele vê, olha, e o pecado do homem fere o coração de Deus. Lembremos do Nahum, que é traduzido com a sua falha, tradutor e traditore, com um Deus que se arrepende, mas é a dor profunda que Deus sente diante do pecado. Mas a esta dor, Ele quer encontrar com a sua graça, com a sua benevolência e com a sua misericórdia. E Ele começa esta aliança, cujo sinal é o arco-íris, aproximando-se de Noé. E é uma aliança, portanto, cósmica. E aqui voltamos da Bíblia à dogmática. Se você vai lá ao Catecismo da Igreja Católica, pode surgir entre nós uma dúvida do tipo: mas e aqueles que não conhecem a Deus? E aqueles que não conhecem Jesus Cristo? Aí está lá no Catecismo da Igreja e está também nas nossas orações eucarísticas. Deus encontra os homens de boa vontade. Então o que o Catecismo da Igreja Católica diz? Se existe alguém lá no Japão, lá na Índia, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo ou do Deus cristão, mas ele vive como um homem de boa vontade, procurando o bem, ele alcança a salvação. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com toda a humanidade, uma aliança cósmica. E a aliança que Deus faz, Ele não revoga.
Aquilo que Deus amou por um só segundo, Ele jamais será capaz de deixar de amar. Portanto, a aliança de Noé alcança tudo aquilo que respira, tudo aquilo que se move. Portanto, alcança cada criatura humana. E nós vamos agora ao Evangelho, entendendo como que Jesus Cristo está com a sua própria vida dizendo que Ele vai levar a cabo a obra santificadora do Pai. É isso. Jesus Cristo vai levar a bom termo a obra santificadora do Pai. E como é que Ele vai fazer? Agora a aliança será não o arco-íris, a aliança será não a circuncisão, a aliança terá como sinal não o sábado, mas terá o próprio sangue de Jesus Cristo. É isso que ele está tentando explicar para os seus discípulos e, sobretudo, Pedro, muito intempestivo, não consegue entender, não é? Porque é uma aliança de sangue. É isso. Depois do dilúvio, Deus renova a bênção genesíaca, diz a Noé e a sua família: crescei e multiplicai. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que Santo Agostinho expressa num dos seus escritos: quem te criou sem seu concurso, não vai te salvar sem seu concurso. Então ele vê, olha, se aproxima, estabelece uma aliança que é uma iniciativa unilateral dele, é bondade da parte de Deus, não há exigência, mas o homem é chamado a colaborar na sua casa, na sua família, com o seu trabalho. Por isso ele renova a bênção: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Ele coloca Noé como um tenente da criação. O tenente é que está no lugar de. Então, de novo, ele está dando a Noé aquilo que ele deu a Adão lá no início do livro do Gênesis. E agora Noé deve, com sua própria vida, continuar a obra da criação. E a grande e completa obra da nossa salvação, realizada pelo homem, é em Jesus Cristo, onde na sua cruz ele estabelecerá a nova e eterna aliança no seu sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.